Agora a gente vai conversar pelo Zoom com o doutor Fábio Santos, advogado criminalista. Doutor, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite. Boa noite. E como é que o senhor vê toda essa questão, doutor? Olha, o primeiro ponto para a gente poder dar uma sequência nesse raciocínio é deixar muito bem claro que essas pessoas, elas estavam numa condição ilegal, morando ilegalmente nos Estados Unidos, mas é sempre bom deixar claro, essas pessoas não têm nenhum tipo de ação criminosa, ou seja, essas pessoas elas não são procuradas aqui no Brasil, elas não saíram do Brasil de uma forma com alguma pendência criminal aqui no Brasil, são pessoas que vivem nos Estados Unidos, viviam nos Estados Unidos numa condição de documentação ilegal, sem qualquer manifestação criminosa lá. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, em 2018 e 2019, o Brasil firmou um tratado com os Estados Unidos. E esse tratado tinha a previsão de que essas pessoas que viviam de forma ilegal, que elas pudessem sim ser deportadas. Então, essa questão hoje, principalmente, não é uma questão pontual do ano de 2025 do governo Trump. O governo Biden, por exemplo, deportou muito mais brasileiros do que o governo Trump. E essas ações, elas demoram, elas têm uma tramitação para chegar até um ponto de deportar uma pessoa. Então, seguramente, nós podemos crer que esse processo de deportação dessas pessoas não foi um ato pontual do governo atual. Isso é um processo que veio anterior ao Donald Trump, do governo Biden, que agora vai ser, sim, intensificado, até porque é uma promessa de campanha do presidente eleito dos Estados Unidos. Então, essas 88 pessoas, elas viviam de forma ilegal. Há um tratado em que essas pessoas poderiam ser deportadas. Até então, ok, isso não é a questão em discussão aqui. O que nós estamos discutindo aqui é a forma com que essa deportação foi feita. Desde 2020, por exemplo, 2021, a deportação bateu um recorde. Nós tivemos mais de 2.168 pessoas deportadas, né, em 16 voos. Então, essa deportação, esse processo de deportação não é uma questão pontual. O que se questiona é das anteriores, das outras deportações, o que aconteceu? Foram feitas de forma legal. Qual que é a forma legal de se fazer? É preservar a dignidade da pessoa humana. Esse é o primeiro ponto. Nos Estados Unidos, bispo, a algema, o uso da algema, ela é a regra. Qualquer interação maldita que você tenha com um policial, você é algemado. Ou seja, nos Estados Unidos, a algema ela é a primeira ratio, é a primeira hipótese, é o ponto de partida para você conter uma pessoa, seja ela qual delito estiver cometendo. No Brasil é diferente. No Brasil, nós temos uma lei específica. No Brasil, o uso da algema ele é limitado. Pode-se utilizar a algema somente quando a pessoa tiver com risco eminente de fuga, quando essa pessoa oferecer risco para a autoridade e para ela mesma. E aí você pode fazer a utilização da algema, a autoridade policial pode fazer a utilização da algema. E aqui eu faço uma observação. Todo e qualquer policial, toda e qualquer autoridade policial aqui no Brasil que fizer o uso de algemas, ela tem que fazer uma justificativa por escrito. Até porque nós temos um entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, tem a súmula número 11, que prevê que o uso da algema é em caso extremo. Agora, essa deportação, o processo é legal, não se questiona isso, até porque todos os países, bispo, eles têm as suas leis migratórias. Eles têm as suas nuances e as suas orientações para as pessoas que tenham que viver lá, que querem viver naquele país. Ok, essas pessoas estão no ilegal, a deportação é sim perfeita, é correta. O que nós estamos questionando aqui é a forma com que foi feita. Porque Então, há relatos
Uhum. Pois Desculpa, não, doutor. Só queria fazer uma pergunta para o senhor. sim. Então, vamos entender, pelo que o senhor está colocando, eles poderiam, pela lei dos Estados Unidos, que está deportando eles, então seriam algemados, que isso, vamos dizer assim, é algo normal nos Estados Unidos. Mas chegando em solo brasileiro, já não pode, correto? Faço uma correção, bispo, se me permite. Uhum. Não em solo brasileiro, e sim em território. Ou seja, ao sair dos Estados Unidos, como o uso da algema lá, ele está sob a responsabilidade do governo americano, e lá eles entendem que o uso da algema é a primeira hipótese, ok, algemado. Mas assim que essa aeronave entrar no espaço aéreo brasileiro, a algema tem que ser retirada, né? Não em solo, e sim em território. Ou seja, poucas horas depois dessa aeronave sair dos Estados Unidos com esses 88 presos, com esses 88 pessoas a serem deportadas, entrou no espaço aéreo, a algema tem que ser retirada. Tá certo. O que chama muito a atenção, e aí é o ponto crucial aqui para eu dizer que isso não é uma medida de segurança, e sim uma humilhação. Por quê? Lá nos Estados Unidos, você tem o uso previsto, como eu disse, na primeira hipótese, algema, mas você não tem acorrentar essa pessoa. Então, o que chama muito a atenção é o uso da algema, sim, o primeiro ponto. Agora, a questão acorrentar essas pessoas, isso leva a um entendimento e a me dizer que isso é sim uma humilhação, e não só uma humilhação. O Itamaraty, inclusive, não há nenhum tipo de inquérito aberto ainda, mas há de se apurar, inclusive, crimes de tortura contra essas pessoas, porque o uso da algema é excessivo e da corrente pode ser interpretado, sim, como uma tortura, bispo. Doutor, quero agradecer aqui a sua participação, tá bom? Foi um prazer saber aqui da sua opinião, as explicações que o senhor deu. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, bispo. Uma boa noite. Um abraço.